Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e, como em todas as sextas-feiras, hoje o canal do Observatório da TV traz para você mais um Vale a Pena, programa no qual nós celebramos trajetórias de atores, atrizes, apresentadores, humoristas, enfim, figuras do nosso cenário artístico que ainda estão vivas para receber essa homenagem. Abrimos a nossa temporada de 2023 com ela, Malu Mader. Aquilo que peço sempre a vocês. Já pedi em 2022, em 2021 e vou pedir de novo em 2023, tá bom? Inscrevam-se aqui no nosso canal se vocês não forem inscritos ainda, compartilhem os nossos vídeos com quem pode gostar do assunto, comentem aqui para sugerir temas, quem sabe a gente aproveita as sugestões de vocês nos próximos programas. Ativem no sininho as notificações para não perder nunca quando nós publicarmos vídeos novos. E deem o like de vocês. Tudo isso é muito importante para que a gente chegue a cada vez mais pessoas que gostam de televisão aqui com o nosso canal, tá bom? Obrigado a todos vocês, sempre. Malu Mader é Malu Mader mesmo. Malu é um apelido, claro, de Maria de Lourdes, mas o sobrenome dela de família é Mader mesmo, Maria de Lourdes da Silveira Mader. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1956. Então tem agora 56 anos de idade. E trabalhou a sua vida toda, praticamente, na TV Globo, como a gente sabe. Mas antes de nós falarmos dos muitos trabalhos dela na TV Globo, vamos ao princípio. Ela, filha de militar, pensou em cursar letras. Uma opção que ela fez ali, a carreira universitária dela, como um primeiro curso, foi letras. Chegou a iniciar os estudos de letras na PUC do Rio de Janeiro. Mas, por essa mesma época, ela começou a estudar no Teatro Tablado de Maria Clara Machado, também lá no Rio de Janeiro, e apaixonou-se pela carreira de atriz. Formou-se atriz, decidiu que era aquilo que ela queria fazer da vida dela, e isso aconteceu em 1982. De 82 para 83, ela passou tendo aulas e preparando espetáculos amadores, digamos assim, com os seus colegas, nos seus estudos de tablado, e um espetáculo foi montado para ser apresentado até como conclusão de uma etapa dos estudos, que foi Os 12 Trabalhos de Hércules, uma peça infanto-juvenil. Havia muitos jovens, estudantes como Malu, nesse elenco. E sabendo disso, um diretor de novelas da TV Globo, Denis Carvalho, foi assistir a esse espetáculo porque os alunos já estavam ali minimamente maturados nos estudos, era a apresentação final, né? E quem sabe ele não encontraria ali uma cara nova para lançar numa das próximas novelas que ele fosse dirigir, já pensando em escalações de elenco. Foi o que aconteceu quando ele viu a Malu Mader em cena. Depois da apresentação dos 12 Trabalhos de Hércules, ele chamou-a para conversarem e perguntou se ela tinha interesse em fazer novela e, com a resposta positiva, perguntou se ela teria interesse em interpretar uma das filhas do Francisco Coco e da Dina Sfat, começando bem já, Malu Mader, né? Numa novela da Janete Claire, que estaria por começar a ser gravada naquela ocasião. Essa novela não é outra senão Eu Prometo, que estreou em setembro de 1983, no horário das 10 da noite na TV Globo, e infelizmente foi a última da Janete Claire. Ela faleceu 2 meses depois da estreia da novela, que passou a ser escrita daí por diante pela Glória Pérez, sua colaboradora desde o princípio desse trabalho. O papel de Malu Mader era uma das filhas do Francisco Coco e da Dina Sfat, Lucas e a Darlene. Ela se chamava Doris, era a filha mais nova, e tinha 2 irmãs, a Adriana, que era a Júlia Lemertz, e a Daisy, Fernanda Torres. Essas 3 meninas eram filhas desse deputado que queria ser senador, tinha uma carreira brilhante pela frente ainda, um exemplo de homem, de marido, de pai, mas
podia tropeçar nessa vida perfeita que o favorecia politicamente, abandonando um casamento para juntar-se a uma outra mulher, que era uma fotógrafa chamada Kelly, a Renée de Villemont. Então, essa foi a primeira personagem da Malu Mader na televisão, já numa novela, e da Janete Claire. Em 84, de 84 para 85, novamente com Denis Carvalho dirigindo, ela foi a Bia, filha do empresário Alfredo Fraga Dantas, Hugo Carvana, na novela de Gilberto Braga, Corpo a Corpo, novela das 8. E foi o primeiro de uma série de encontros durante toda a vida da Malu com esse grande novelista que é o Gilberto Braga, falecido agora não faz muito, né? E foi realmente um grande parceiro, o autor com quem ela melhor se entendeu na televisão, que a gente pode dizer também que foi o que mais a valorizou na sua trajetória na televisão, até aqui, ao menos, e deu a Malu grandes momentos, grandes oportunidades, personagens muito boas. Depois de Corpo a Corpo, a atriz fez, com direção de Wolf Maia, a novela de Cassiano Gabos Mendes, Tititi, na versão original, entre 1985 e 1986. Seu papel era de Valquíria, uma jovem que é filha de um estilista, de um modista, o Jacques Leclerc, Reginaldo Faria, e começava a namorar com um jovem chamado Lute, que era o Cássio Gabos Mendes, filho justamente de um inimigo de morte do pai dela desde os tempos da infância, o Ariclenes, que era o Luiz Gustavo, Ariclenes Almeida. A Valquíria é uma personagem tão marcante na vida da Malu Mader e Tititi é uma novela tão marcante na nossa teledramaturgia que em 2010, quando foi refeita, agora com a adaptação liderada pela Maria Adelaide Amaral, a Malu Mader foi convidada novamente a integrar o elenco da novela, agora no papel da mãe do Lute, a Susana. E a Valquíria foi a Juliana Paiva, estreando em novelas. Em 1986, mal terminou de gravar Tititi, Malu fez sua primeira protagonista, a Lurdinha, da minissérie Anos Dourados, de Gilberto Braga. Essa história é ambientada na década de 50, uma época lembrada com muita nostalgia, como um tempo feliz, um tempo de progresso, um tempo de felicidade para o Brasil, mas também de muito moralismo, muito preconceito e muita repressão sexual. E era justamente isso que sofriam os adolescentes que protagonizavam esse enredo, entre eles a própria Lurdinha e o seu namoradinho, o Marcos, que era o Felipe Camargo, ele estreando na televisão. Depois, em 87, Malu Mader viveu a glorinha da abolição, uma hippie que vivia de vender a sua arte, como a gente fala, em O Outro, novela do Agnaldo Silva, novela das 8. Ela era filha de um empresário riquíssimo chamado Paulo Della Santa, interpretado pelo Francisco Coco. Mas esse homem tem um sósia, não era irmão gêmeo dele, era um sósia, dono de um ferro velho em Copacabana, chamado Denizar de Matos, vivido, claro, também pelo Francisco Coco. E a Glorinha está diretamente ligada a esses dois homens e a um velhinho muito simpático que gosta muito dela, o pai do Paulo, seu Agostinho, o José Livgoi. Em 88, uma nova protagonista na carreira da atriz, Cláudia, em Fera Radical, novela do Walter Negrão. Cláudia era uma moça muito bonita e o que tinha de bonita, de encantadora para o sexo oposto, tinha de vingativa, rancorosa e maquiavélica. Ela planejou e colocou em prática o seu plano de vingar-se de uma família muito rica do interior do Rio de Janeiro, os Flores, pela chacina que deu fim a toda a sua família, a família Silva, no passado, por conta de uma disputa de terras. O pai dela não havia querido vender o pequeno sítio da família que ficava entre duas grandes propriedades, dos Flores e dos Orsini, liderados respectivamente pelo seu Altino, Paulo Goulart, e seu Donato, Elias Gleiser. Essa é uma grande novela do Walter Negrão. Depois, outra protagonista entre 89 e 90 na novela das 7, de Walter Negrão e Antônio Calmon, Top Model. Malu era a top model do título, que se chamava Duda, filha de uma costureira
que se deslumbra com as possibilidades profissionais dessa filha, a Cleide, que era a Susana Faini, e Duda tinha um romance muito conturbado, tumultuado, com um estilista, que no início da novela é um grafiteiro, Lucas, que é o Taumaturgo Ferreira, com quem a Malu vivia um relacionamento mesmo naquela época, na vida real. E eles fizeram, além dessa novela juntos como casal, um espetáculo de teatro de grande sucesso de bilheteria com texto de Léo Lama, chamado Dores de Amores. Depois, aberta a década de 90, Malu enfrentou aquele que até ali foi o seu maior desafio profissional. Márcia, na novela O Dono do Mundo, de Gilberto Braga. Não só por ser uma protagonista, que ela já havia feito algumas, e não só por ser uma novela das 8, que ela também já tinha feito algumas, mas porque Márcia foi protagonista também de uma das maiores polêmicas que a gente tem para contar na teledramaturgia, porque a história criada pelo Gilberto Braga partia de um homem sem princípios chamado Felipe Barreto, papel do Antônio Fagundes, que ficava totalmente obcecado pela ideia de possuir, antes de um funcionário que se casa, um funcionário dele, o Walter, que era o Tadeu Aguiar, possuir, se fosse preciso, na lua de mel, a noiva desse rapaz, antes dele próprio. E a noiva era a Márcia, o papel da Malu Mader. Ele envolve essa menina numa teia de mentiras e promessas e consegue o seu objetivo. Leva a menina para a cama antes do noivo, que ao descobrir aquilo se descontrola, acaba indiretamente se suicidando, dando fim à sua própria vida, decepcionado, traumatizado, triste com aquilo tudo. A vida de Márcia se torna um inferno e ela se propõe a tornar a vida de Felipe um inferno também, porque ele reconhece que tudo foi mentira e foi uma aposta para ver se conseguiria possuí-la antes do noivo. Essa é uma novela polêmica, uma novela que é melhor avaliada agora, muitos anos depois de concluída, já 30 anos se passaram, né? Mas que teve muitos problemas com o público, foi um pouco rejeitada, enfim. E a respeito dessa personagem, Gilberto Braga declarou que passou 8 meses tentando fazer o público gostar da Márcia. Imagine para intérprete o que não foi. Depois disso, ela, com Gilberto Braga, renovada a amizade e a confiança no trabalho desse novelista, fez a minissérie Anos Rebeldes, no papel de Maria Lúcia, uma jovem que é filha de um jornalista de esquerda chamado Orlando Damasceno, que era o Geraldo Del Rey, se apaixonava por um rapaz que se torna guerrilheiro de esquerda também, o João Alfredo, que é o Cássio Gabos Mendes, mas ela, devido a um histórico doméstico e por realmente só querer viver a sua própria vidinha com o homem que ela ama, estudando o que ela quer, trabalhando do jeito que ela quer, não queria confundir a sua trajetória com a luta armada, com a contestação da ditadura militar. E isso acaba fazendo com que ela caia nos braços de um amigo comum deles, o Edgar, que é o Marcelo Serrado, a quem ela não ama. Essa história se passava durante a ditadura, ao longo da década de 60. E é uma grande minissérie, uma minissérie excelente, que completou agora 30 anos. Se você não viu, veja. Anos Rebeldes. Em 1993, ela foi a Wanda, na novela de Cassiano Gabos Mendes, a sua última, O Mapa da Mina, uma novela das 7. E era uma das personagens diretamente interessadas em tomar posse de uma fortuna em diamantes que havia sido fruto de um roubo no passado, e o mapa para encontrar esse tesouro havia sido tatuado no bumbum de uma menina que cresceu e virou freira, a Elisa, que era a Carla Marins, com quem a Wanda acaba formando um triângulo amoroso, as duas disputando Rodrigo, o Cássio Gabos Mendes, filho de um dos ladrões, um dos envolvidos no roubo das joias, que é o Ivo Simeone, uma participação especial do Paulo José. Depois dessa novela, O Mapa da Mina, houve alguns projetos que poderiam contar com Malu Mader no elenco, mas casada, ela começou a dedicar-se um pouco mais à sua vida particular, teve seus filhos ao longo dos anos 90 e não pôde, por exemplo, interpretar Isabela Ferreto de Vasconcelos,
a menina de mau caráter da novela A Próxima Vítima, de Silvio de Abreu. E nesses meados da década de 90, dedicou-se a aparições em episódios de séries como A Comédia da Vida Privada, baseada na obra de Luiz Fernando Veríssimo, dirigida por Guel Arraes, e A Vida Como Ela É, um projeto de Daniel Filho, com texto de Euclides Marinho, baseado em Nelson Rodrigues. Depois, em 1997, a atriz teve um trabalho de mais fôlego fixo na grade da TV Globo como protagonista, uma ex-policial que tem seu filho sequestrado por traficantes, Diana, personagem título de uma série que também é um projeto do Daniel Filho, A Justiceira. Mas essa série teve que acabar bem antes do previsto porque a Malu engravidou, o que impossibilitaria o projeto como foi pensado, enfim. Ela não ia poder fazer as cenas de ação ao estilo de séries americanas. E o Daniel Filho chegou a dizer que se sentiu como um marido traído quando ela chegou dizendo que estava grávida e não ia mais poder fazer a série. A série já havia estreado, foram exibidos vários episódios, enfim. Depois disso, ela fez Paula Lee, uma prostituta de luxo, em mais um trabalho com Gilberto Braga, a minissérie Labirinto, no final de 1998. E na sequência, também com Gilberto Braga, junto de Alcides Nogueira, ela viveu a personagem que ela disse que, se não é aquela que mais gostou de fazer, é uma das mais. Esther Delamare, a cortesã que se torna baronesa do café em Força de um Desejo. Essa novela com N maiúsculo que o Canal Viva está reapresentando atualmente. É uma novela muito boa, de fato, e ela acaba formando, sem querer e sem saber, um triângulo amoroso com um pai e um filho. O Barão de Sobral, Reginaldo Faria, e Inácio, Fábio Assunção. Depois disso, ela voltaria às novelas apenas em 2003, com outro trabalho de Gilberto Braga, Celebridade, novela na qual ela viveu uma ex-modelo que se tornou uma produtora de eventos de muito sucesso, uma celebridade mesmo, como o título definia, e que tinha sua vida esquadrinhada e alvo de um projeto de vingança por conta de uma obsessiva, uma menina de péssimo caráter que tinha motivos para querer se vingar dela, destruir a sua vida. Laura Prudente da Costa, que era a Cláudia Abreu, nessa novela de grande sucesso do Horário Nobre. Depois de Celebridade, Malu Mader reapareceu nas telas em 2007 como Eva Sullivan, uma pianista, filha de um empreendedor rico, criador de ovelhas, enfim, no interior de Minas Gerais, nas Serranias, numa novela das 6 que infelizmente não deu tão certo quanto merecia na ocasião, da Elizabeth Gin, Eterna Magia. Ela formava um triângulo amoroso com a sua irmã, Nina, que era Maria Flor, e o Conrado, que era Tiago Lacerda. Depois, em 2010, veio Tititi, a Suzana, que citamos há pouco. Em 2013, Sangue Bom, uma novela da Maria Adelaide Amaral e do Vincent Villare, no papel da Rosemary, uma mulher batalhadora, que não era rica, havia criado sozinha o seu filho e tinha grandes conflitos com o pai desse filho, Perácio, que era o Felipe Camargo, um homem de personalidade fraca, dominado por uma família que vivia de aparências do passado, e pela sua mãe, Dona Glória Paz, que era Ioná Magalhães, na sua última novela. Depois disso, Malu Mader participou de outra novela, num dos papéis principais, Haja Coração, de Daniel Ortiz, que era uma recriação de Sassaricando, do Silvio de Abreu, e a sua personagem, a Rebeca, era equivalente à Rebeca da Tônia Carreiro, na versão original da novela, que foi exibida nos anos 80, em 87 para 88, no mesmo horário das 7, em que Haja Coração também foi. Por essa época, a atriz também participou, por exemplo, de um episódio da série Segredos de Justiça, com Glória Pires, que fazia parte do Fantástico e que dramatizava histórias inspiradas em textos de Andréa Pachá. E depois fez a sua última aparição, as suas últimas aparições como contratada do elenco fixo da TV Globo. Revisitou Esther Delamare, de Força de um Desejo, em outra novela de Alcides Nogueira, chamada Tempo de Amar, e foi a mãe do Cavaco,
na temporada Vidas Brasileiras de Malhação, agora em 2017 para 2018. Malu Mader deixou de ser contratada da TV Globo um pouquinho depois disso e desde então continua se dedicando à dramaturgia, embora sem o compromisso de emendar novelas, enfim, uma coisa que assim que pôde ela deixou de fazer. Dedicou-se bastante a outras coisas, inclusive a cinema, e fez, entre outros filmes, Feliz Ano Velho, Dedé Mamata, O Invasor, Bellini e a Esfinge e Mauá. Mais recentemente, e não posso deixar de citar que em 2014, numa novela das 11, O Rebu, do Jorge Moura e do Sérgio Goldenberg, da obra do Braulio Pedroso, a Malu fez uma espécie de estágio de direção. Acompanhou a gravação dos mais de 30 capítulos desse projeto, justamente depois de já ter dirigido documentário, enfim, ela queria realmente enveredar por outros caminhos e com o passar do tempo isso se tornou ainda mais presente nos seus projetos profissionais. De alguns anos para cá, ela tem participado de projetos de fôlego menor, séries, enfim, para TV paga ou para streaming, continua exercitando a sua veia de atriz, mas também pensando em outras possibilidades. E exemplos recentes de trabalhos aos quais a Malu empresta o seu grande talento, a sua experiência, são a série infanto-juvenil Valentins, que é uma criação da sua amiga de muitos anos, Cláudia Abreu, com a escritora Flávia Lins e Silva, e também uma série que está disponível agora na plataforma de streaming Star Plus, que se chama, eu anotei aqui para não falar errado porque eu estou confundindo com o nome de outra coisa, Não Foi Minha Culpa, na qual ela interpreta uma promotora pública, e essa é uma série adulta, uma temática séria que fala sobre violência contra a mulher, feminicídio, discussões que a gente tem que ter cada vez mais realmente para que as pessoas entendam que precisa ser discutido e combatido. Malu Mader continua em atividade, não a temos visto em novelas como nos acostumamos a ver ao longo de muitos anos, mas ela não abandonou a carreira, continua interpretando, continua ligada à dramaturgia e mesmo não sendo hoje contratada pela TV Globo no seu cast fixo, nada impede que com uma boa personagem, um convite interessante, ela acerte por obra para fazer uma novela, uma minissérie, no Globoplay, enfim. Cabe a gente esperar e torcer. Caso a Malu Mader assista a esse programa, é claro que não dá tempo da gente falar tudo, né? O nosso tempo é curto, mas eu espero que ela goste se assistir. Você que é fã dela, eu espero que também goste. E na próxima semana o Vale a Pena está de volta celebrando uma carreira de outra pessoa muito importante para as nossas artes, para a nossa TV. Obrigado pela sua audiência, sempre um grande abraço e até lá.